Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? A gente vai estar dando início ao nosso culto de domingo. Para isso eu quero convidar você para estar chegando no seu lugar. Vai se colocando diante da presença de Deus nesse momento, aquietando teu coração. Como é gostoso a gente chegar na casa do Pai. Amém? Amados, para quem trouxe a Bíblia, eu quero estar convidando para estar abrindo no texto de Tiago, capítulo 1. Nós vamos estar lendo os versículos 2 e 3. Tiago 1, 2, 3. Diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E o 4 fala assim: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amados, esse texto é maravilhoso. Deus tem ministrado essa palavra no meu coração no decorrer de semanas. Graças a Deus estamos chegando na reta final de mais um ano. E que ano! E graças a Deus estamos aqui. Eu quero que nesse momento você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vai colocando a sua vida diante do Pai. Nós estamos na casa do Pai. Quero que nesse momento você vá meditando em todas as provações que você tem enfrentado. Que até aqui você passou e Deus te sustentou. A palavra do Senhor nos diz: tende grande alegria quando vocês passarem por grandes provações, por tentações, porque isso vai nos produzir paciência. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito Santo, ele vai produzir vários domínios. E dentre eles está o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a mansidão, fidelidade, domínio próprio. Amados, que em nome de Jesus, se você tem passado por grandes provações, por lutas, de repente momento de traição na amizade, tudo, qualquer coisa, não se esqueça que o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E em momento algum o Senhor vai te abandonar e jamais te abandonou. Se alegre, meus irmãos. Se alegre no nosso Pai. Ele se faz presente. E nunca se esqueça, quando passarmos por grandes provações, por tentações, dificuldades, tende bom ânimo. Jesus nos diz nessa noite: eu venci o mundo e nós, como filhos, também vamos vencer. Que tudo isso venha para gerar perseverança no nosso caráter, que tudo isso venha transformar a nossa vida, para que cada vez mais a gente possa se parecer com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus, Pai, queremos nos colocar diante da Tua presença nessa noite, Papai. Oh Jesus, com o coração aqui quebrantado diante do Teu altar, Paizinho. Por isso, meu Deus, nessa noite nós Te agradecemos e glorificamos o Teu santo nome, Pai, para que quando passarmos por lutas, provações, porque vamos passar, o Senhor nos deixa a marca registrada que o Senhor está conosco, Papai. Por isso vai gerando no nosso coração alegria, vai nos dando entendimento, vai nos dando discernimento. Abre o nosso entendimento, Pai, para que a gente possa compreender e entender o quão bom e perfeito o Senhor é. Oh Jesus, vai transformando a nossa vida, o nosso caráter. Queremos cada vez mais nos tornarmos, Pai, a Sua imagem e semelhança, porque Tu és santo e nós também queremos ser santificados, Paizinho. Transforma mesmo, Pai, o nosso caráter. Gera em nós um caráter
caráter digno, Pai, um caráter que reflete a Tua luz. E que nessa noite nós possamos Te adorar, Paizinho, em espírito e em verdade. A palavra diz: quando nós Te adoramos, o Senhor vem e nos transforma. Então nos transforma enquanto nós vamos abrir os nossos lábios para Te adorar, Pai. Nos cura, nos reveste do Teu poder e autoridade. É o que nós Te oramos, Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Você pode se colocar em pé. Nós vamos ter um momento agora de adorar e louvar o nome de Deus. É se ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, som da vida do Espírito em mim. E posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por Ti. A minha liberdade por danço ao Senhor Deus. A minha liberdade por danço ao Senhor. Se ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por Ti. A minha liberdade eu danço ao Senhor Deus. A minha liberdade eu danço ao Senhor. Cristo me libertou. Eu posso cantar aquela dor que eu tinha, já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Prosseguindo com fé, eu sei no fim vamos nos ver agora. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo. Na minha liberdade eu danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu danço ao Senhor. Na minha liberdade eu danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu danço ao Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome,
teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra.
Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Estrelas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Estrelas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Estrelas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Estrelas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz.
Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Deus e Pai, nessa noite nós entregamos nosso louvor ao Senhor, Deus. Te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fala, por tudo que o Senhor vai fazer, Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero ler um verso com você nessa noite. Está lá em Isaías 55, verso de número 2. Isaías 55, versículo de número 2. Isaías 55, 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Muitas vezes eu e você nós temos o desejo de dizimar, muitas vezes eu e você nós temos sim o desejo de ofertar, mas o que nos falta é aprender à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu te digo nessa noite, você não vai conseguir dizimar, você não vai conseguir ofertar, enquanto você não aprender, a gastar o seu dinheiro, enquanto você não aprender a poupar o seu dinheiro. Por que às vezes eu não dizimo ou não oferta? Porque eu estou gastando mais do que eu ganho e não sobra, porque eu não sei poupar, e eu não tenho esse dinheiro disponível, eu não tenho essa condição. Eu gosto muito de ver vídeos que ensinam sobre finanças, e aí sempre quando eu vejo ele fala assim: se você quer poupar, não espera o dia que vai sobrar dinheiro, porque esse dia nunca vai chegar. Você precisa sentar e se organizar. Esse mês eu quero dizimar, esse mês eu tenho essas contas para pagar, e aí você subtrai ali o que você ganha e vê o que sobra. Sobrou 50, sobrou 100, é com isso que você tem que se virar no mês. Corta a pizza, corta o lanche, mas se esforça para passar o mês e ser fiel nas suas contas, na compra do mercado, também com relação ao dízimo. Ainda esses dias eu estava vendo um vídeo sobre uma pessoa que não conhecia Deus, mas foi fundo estudar sobre dinheiro e aprendeu muitas coisas. Aí ele fala assim: a certa altura da minha vida eu pude conhecer Deus e conhecer a Bíblia. Ele falou assim: eu me surpreendi de ver que tudo aquilo que eu aprendi sobre dinheiro e sobre finanças já estava escrito na Bíblia. Deus já deixou isso escrito e ensinado para cada um de nós. Então, quer aprender a gastar melhor o seu dinheiro, quer aprender a poupar, quer alcançar a bênção de ser um dizimista ou um ofertante? Deus pode te ensinar isso através da palavra dele. A Bíblia fala sobre todas as coisas que você pode imaginar, e sobre finanças também é uma delas. Nessa noite eu quero orar por você que tem o desejo e tem buscado viver esse princípio de ser um dizimista e um ofertante. Quero que você se prepare, segure aí o seu dízimo, segure aí a sua oferta, e se não for o seu caso, se você tem vivido uma dificuldade, coloca isso diante de Deus e peça a Ele que te ensine à luz da palavra dele. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Deus, pela bênção, pelo privilégio desse momento. Ofertamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e agora temos a oportunidade também de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus, consagra esses valores, consagra esses recursos. Deus, continua a capacitar, a ensinar, a instruir o Teu povo. Deus, nos faz, Deus, aprender e conseguir aplicar os princípios que a Tua palavra nos ensina. Deus, se há alguém aqui, Deus, que tem vivido também uma situação de necessidade ou de dificuldade, que ali o Senhor também se faça presente e que a Tua mão, Deus, derrame bênção
bênçãos sobre essa vida. O Senhor é um Deus que não deixa de nos abençoar, né? Independente do fato de termos sido fiéis ou não, o Senhor vem na nossa direção e nos abençoa e nos ensina e tem a disposição, Deus, de nos encontrar e de caminhar conosco. Então vá de encontro ao teu povo, caminhe com eles, Deus, e supra, Deus, sustente naquilo que for necessário. Deus, continue a abençoar a tua igreja em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você deseja, vem à frente, entregue a Deus sua oferta. No próximo domingo, dia 19, nós vamos estar celebrando o nosso culto de Natal, né? É uma data muito importante, né? Um dos vários momentos onde a gente tem a oportunidade de se lembrar de Jesus, de celebrar Jesus. Então nós estamos preparando um culto, vão acontecer muitas coisas aqui. É importante que você venha, que você se faça presente e que também convide outras pessoas para estarem conosco. Não sei se você já sabe, mas com relação a público, né? O decreto se renovou e a gente não tem mais restrição nenhuma de quantidade de pessoas, né? A gente pode usar a igreja em 100% da sua capacidade. A orientação ainda é máscara, né? Álcool em gel é bom a gente usar. Então, com relação a público, né? Nada te impede de vir, de participar e de convidar outras pessoas. Portanto, venha, convide a sua família, convide os seus amigos. Vamos aqui juntos no próximo domingo para celebrar o nosso culto de Natal. Eu quero também chamar aqui à frente as nossas crianças, né? Nós vamos estar orando por elas, para que Deus as abençoe. Ali no fundo, sendo ministradas em linguagem apropriada. Vou pedir, o irmão Renato pode fazer uma oração para a gente? Pode vir, é você mesmo. Você não conhece o irmão Renato, é um metodista de Maringá, que se mudou para Mandaguari e que está nos visitando, né? Tem manifestado interesse de caminhar conosco. Você já vai conhecendo ele, tem oportunidade de cumprimentar depois, de cumprimentar a família, de abençoar a vida dele, tá bom? Estenda sua mão para frente, por favor. Senhor nosso Deus, Pai querido, quero nesse momento, Pai, te dar graças, Pai, te louvar, Seus, pelo seu amor, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu sustento, Pai, que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, Deus. Em nome de Jesus, quero colocar diante do seu altar agora, Pai, apresentar diante do Senhor, Pai, cada criança que está aqui nesse altar, Senhor, em nome de Jesus, ilumina, Pai, abre mesmo seus ouvidinhos, Pai, seus ouvidos espirituais, seu coração, Pai, para que a sua palavra, Deus, caia mesmo nesses corações, Pai, fique enraizada, Deus, e que esses jovens, Pai, essas crianças, Pai, possam testemunhar, Senhor, possam ser exemplos, Pai, de uma igreja viva, Pai, de uma igreja, Senhor, que caminha ao seu lado. Ilumina também, Pai, a pessoa que vai ministrar os seus corações, Pai, dá-lhe, Pai, discernimento, dá-lhe, Pai, sabedoria, Senhor, e que as palavras, Senhor, que serão colocadas diante deles, Pai, venham diretamente dos céus do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Amém. Agora, abra sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 1, verso 5. Lucas, capítulo 1, versículo de número 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Araão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus
vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Agora pula lá para o versículo 13. Lucas capítulo 1, apenas o verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por esse momento onde a gente pode aprender um pouco mais de ti. Que teu Espírito Santo, Deus, nos conduza nessa noite, use a minha vida, ensine o coração do teu povo. Oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse mês de dezembro, né, é mês do Natal, nós temos buscado falar sobre esperança. Né? Natal é um tempo, é um mês, o mês de dezembro é um mês onde a gente pode trazer à memória aquilo que dá esperança, e a nossa esperança é Jesus. É o fato de Jesus ter vindo a esse mundo, de Jesus ter nascido e ter proporcionado, né, a todo mundo, a todas as pessoas que creem essa salvação. Isso é motivo de alegria para todos nós que aqui estamos. E pensando na palavra esperança, né? Esperança, ela tem um significado. No Novo Testamento, né? No grego, ela tem um significado assim, de que é uma expectativa, uma convicção, né? De que Deus está à frente de todas as coisas e de coisas boas, né? Vindas da parte do Senhor, né? Estão preparadas para cada um de nós. E aí, se a gente for olhar para o significado da palavra esperança no Antigo Testamento, é interessante que a palavra que significa esperança é a mesma palavra que significa corda. Então, esperança no Antigo Testamento é a minha vida estar amarrada à vida de Deus, né? A minha vida e a vida de Deus se tornaram uma coisa só, né? E por isso o meu futuro, o meu hoje, o meu amanhã, né? Tudo isso é maravilhoso. Então, esperança é isso, é a certeza de que em Deus coisas boas estão preparadas para cada um de nós. É a minha vida, a sua vida estarem alinhadas, amarradas à vida de Deus. E quando eu falo sobre esperança, eu olho para o mundo às vezes, e as pessoas depositam as suas esperanças, né, nas mais diversas coisas. No mundo a esperança está em coisas, né? Está às vezes no banco, na poupança, na carteira, está no carro, está na casa, né? Não por ter essas coisas, né? Ou talvez na dívida que a gente adquiriu, mas ainda tem um tempo para pagar, né? Pastor, não tem o carro, não tem a casa, a conta está vazia, né? Estou devendo para o banco, né? Estou esperando que um dia eu vou pagar isso. Então, no mundo, a esperança geralmente é influenciada por coisas. Mas nós, quando conhecemos a Deus e aprendemos à luz da palavra do Senhor, a nossa esperança muda de lugar, muda de foco. A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Jesus, e isso dá muito mais segurança do que um carro, do que uma casa, do que dinheiro, do que qualquer coisa desse mundo. Então eu entendo que é nesse sentido, é nessa direção que eu e você devemos caminhar. E aí o título da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite é assim: esperança no Deus de promessa. Nós precisamos ter esperança em Deus, e Deus é um Deus de promessas. E aí, olhando para o texto bíblico que acabamos de ler, ele conta a história de um casal, né? Lucas apresenta para mim e para você um casal, e esse casal é Zacarias e é Isabel. E aí ele faz questão de mencionar que os dois eram fiéis a Deus, porém ambos os dois não tinham filhos. E naquela época, o fato de um casal não ter filhos era motivo de vergonha, né? As pessoas achavam assim: se você não tem filho é porque é amaldiçoado, né? Alguém fez alguma coisa de errado, isso é uma consequência, algo ruim. Para a mulher era um peso ainda maior, porque o fato dela não ter filhos, né? Ela era assim considerada inferior às outras mulheres, ela era desprezada na sociedade, e ela era julgada até mesmo pela própria família. Por causa dessa daí, né, o nome vai se acabar, por causa dessa daí a geração não vai continuar. E aí Lucas faz questão de, quando escreve o texto, né, de dizer: ambos os dois eram fiéis, e essa condição, essa circunstância, não era culpa nem de Zacarias, não era culpa nem de Isabel. Ele faz questão de mencionar: Isabel era de uma família de sacerdotes, o próprio Zacarias era um sacerdote, homem e mulher de Deus, né, fiéis ao Senhor. E aí, com base na história desse casal, na história dessa família, eu quero destacar algumas coisas para você que vão responder a seguinte pergunta: se em Deus tem que estar a minha esperança,
se a minha vida tem que estar amarrada à vida de Deus. Sei que a gente fala várias coisas, e Deus tem coisas boas preparadas, mas nem sempre isso é tão claro, e nem sempre a gente deposita a nossa esperança em Deus de forma tão fácil assim. Então eu quero responder para você por que você deve depositar a sua esperança no Senhor, olhando o testemunho e o exemplo de Zacarias, de Isabel, daquela família. E a primeira coisa que me chama a atenção é por causa do versículo 13, é que Deus, Ele é um Deus que tanto promete quanto cumpre as suas promessas, né? Depositar a minha e a sua esperança em Deus, né? Eu não estou jogando algo cegamente, né? Sem a certeza de que eu vou receber algo, sem a certeza de que aquilo vai ser bom ou ruim, né? Depositar a nossa esperança em Deus é algo que é certo, e aquilo que vem de Deus, tudo que vier do Senhor sobre a minha e a sua vida, vão ser coisas boas, vão ser coisas perfeitas, vão ser coisas agradáveis. E aí, olhando para a história de Zacarias e Isabel, como que se deu essa promessa? O texto diz que Zacarias era um sacerdote. Inclusive, o nome de Zacarias significa o Senhor lembra, e o nome Isabel significa o juramento de Deus, né? O Deus que jurou, o Deus que prometeu se lembra, não vai esquecer, né? Ele vai cumprir, ele cumpriu o que prometeu para aquele casal. E aí o texto fala que Zacarias ele era um sacerdote. Naquela época tinha assim escalas, grupos de sacerdote. Cada um tinha ali um período que ia servir no templo. Provavelmente Zacarias assim, ele ia servir no templo 2 vezes ao ano. Ele ia servir ali durante uma semana, né? 2 vezes ao ano ele ia chegar lá no templo, ia trabalhar de sábado a sábado, e as funções eram diversas. O texto fala assim que naquele dia, por sorte, ele teve a tarefa de entrar no Santo dos Santos e de acender o incenso. Aquele dia, por sorte, né, 2 vezes ao ano, diz assim que um sacerdote, ao longo de toda a sua jornada, ir lá e acender o incenso podia acontecer uma vez na vida inteira da pessoa, ou talvez nem acontecer. Mas aquele dia aconteceu com Zacarias. E enquanto ele estava dentro do templo servindo ao Senhor, um anjo veio ao encontro dele e entregou uma promessa de Deus. Deus vai atender a sua oração. Deus ouviu a sua oração e você e a sua esposa vão conceber um filho, e o nome desse filho deve ser João. E aí, Zacarias, no seu íntimo, né, ele meio que duvida e argumenta com o anjo. Mas eu e minha esposa já temos uma idade avançada, nós já somos quase idosos, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? E aí o anjo repreende Zacarias e fala, né, porque você duvidou, porque você, né, deu lugar para isso no seu coração, você vai ficar mudo, você vai ficar sem falar por um tempo, até que o seu filho venha a nascer. E aí um tempo passou e a criança nasceu. E sobre o que eu quero começar a falar com você? Que Deus, ele é um Deus que faz promessas e cumpre promessas, mas Deus não é o gênio da lâmpada mágica, né, que vai ouvir e que vai atender tudo que eu e você estamos buscando, né? Deus não é um mágico, Deus não é um ser supremo que vive para atender aos nossos desejos. Então por que Deus ouviu a oração daquele casal, fez e cumpriu a promessa? Porque eu entendo, né, que o pedido de Zacarias e Isabel estavam alinhados aos propósitos de Deus. Sempre quando a gente ora, sempre quando a gente busca algo, né, na presença de Deus, eu creio que a gente tem que fazer uma pergunta, né? A gente pode buscar, às vezes, um filho, tem gente que busca casa, tem gente que busca casa, emprego. Eu falo assim, toda a bênção de Deus que vem sobre a minha e a sua vida, Deus não vai dar pensando só no eu. Tudo que Deus nos dá, Ele dá pensando numa família. Deus dá pensando no mundo. O próprio Jesus é exemplo disso, porque Deus amou o mundo, Ele mandou Jesus por causa do mundo e para o mundo inteiro. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é isso: essa oração que eu estou colocando diante de Deus, né, essa promessa que eu busco receber de Deus, é algo que vai abençoar só a minha vida, ou é algo que vai abençoar a vida de outras pessoas? Porque às vezes aos nossos olhos, a criança, o carro, a casa, né, o trabalho pode ser uma bênção, mas a gente conhece vários exemplos aí de pessoas que talvez buscaram ter o filho, tiveram o filho, e aí depois, por causa do filho, sumiram da igreja. Não vou nem colocar a igreja em primeiro lugar, mas a sua vida espiritual, a sua busca pela presença de Deus se esfriou por causa do filho. Tem gente que buscou o carro, conseguiu o carro, vou usar o tempo que nós temos vivido, a gasolina está cara, né? E agora o motivo de estar aqui presente é não, né?
Já acostumei a andar de carro, agora eu não vou andar mais, não vou pegar mais a bicicleta, a gasolina está cara, então eu não vou mais ir, eu não vou mais participar. O meu serviço ao Senhor diminui. Então entende que às vezes o que eu e você achamos que é uma bênção, aquilo que eu e você estamos buscando obter na presença do Senhor, pode tanto ser algo bom como algo ruim, né? Por mais lindo e maravilhoso que seja, um filho, uma casa, um carro, uma casa, um emprego, enfim. E a pergunta que a gente tem que fazer é isso, né? Receber essa bênção de Deus vai abençoar eu, mas quem? Porque se for algo, uma bênção que para em mim, né? Isso não é algo que vem de Deus. A bênção de Deus, ela é sempre coletiva, e Deus age pensando em nós, Deus age pensando no seu povo. Usando o exemplo de filho, todas as vezes que isso aconteceu na Bíblia, havia um propósito naquilo. Pode olhar para Abraão e Sara, Deus deu Isaac para aquele casal, porque através de Isaac, Deus estava levantando uma nação, e no meio dessa nação Deus queria trazer Jesus ao mundo. Quando Deus dá um filho para Eucana e Ana, por que Deus deu um filho? Porque Eli era um profeta e ele não soube criar os filhos dele. Os filhos dele se perderam e o povo ia ficar sem direção, sem orientação. Então quando Deus dá um filho para Ana e Eucana, Deus está dando um filho também para Eli, um novo profeta que se levantaria, ia cuidar e orientar o povo, né? Ia santificar, ser instrumento de Deus para santificar o povo naquele momento. Quando Deus promete que vai dar um filho, João Batista, para Zacarias e Isabel, o texto que nós acabamos de ler, nós sabemos que João Batista é aquele que iria preparar o caminho para Jesus chegar e para iniciar o seu ministério. Independente de ser filho ou não, mas entenda que essas bênçãos de Deus vieram para formar um povo onde Jesus ia nascer, para preparar um povo no meio do qual Jesus ia nascer, para preparar o caminho para Jesus. Então a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né, tem que ser coletivo. Eu ganhar um carro, você vai dar carona para quem? Você vai servir a Deus de que jeito com esse carro? Eu ganhar uma casa, né? O que você vai fazer naquela casa para glorificar o nome do Senhor? As bênçãos de Deus não podem parar em nenhum de nós. Então o grande interesse de Deus é abençoar o seu povo, é cumprir os propósitos dele e é estabelecer uma família aqui nessa terra. Então a pergunta que a gente precisa fazer é: qual vontade vai ser feita? Né? Vai ser feita a minha vontade ou vai ser feita a vontade de Deus? Que a gente busque mesmo que a vontade de Deus venha se cumprir em nossas vidas e através de nós, porque só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que eu queira um carro, isso seja lindo, maravilhoso, perfeito, eu tenho planos de abençoar várias pessoas com isso, mas se isso não estiver alinhado com o plano e o propósito de Deus, de nada vale. Lembra que eu falei que esperança no Antigo Testamento é a mesma palavra para corda, a minha vida amarrada à vida de Deus. Os meus planos, os meus sonhos, aquilo que eu estou buscando no Senhor, né, tem que ser tudo uma coisa só. E aí, é por isso que Deus ouve a oração daquele casal e libera a promessa, né, e se move para cumprir aquela promessa. Porque João Batista era alguém que nem ia abençoar só aquela família, mas que ia abençoar um povo, queria pregar sobre arrependimento, queria preparar o caminho para o início do ministério de Jesus. E aí uma segunda coisa me chama a atenção nesse texto. Além de depositar a minha esperança em Deus, porque Ele é um Deus que promete e cumpre, nós também devemos depositar a nossa esperança em Deus, porque Ele é um Deus que sustenta a sua promessa. Eu vou ler lá em Lucas capítulo 1, verso 66. O texto fala que Isabel concebeu, ela deu à luz a criança, o seu marido voltou a falar, ele não ficou mudo para sempre, né? Deus cumpre a promessa, do jeito que Ele fala, as coisas acontecem. E aí a notícia se espalha, muitas pessoas escutam, se viram, né? Isabel e Zacarias, com a idade tão avançada, tiveram um filho, nasceu João Batista. E aí, enquanto essa notícia vai se espalhando, as pessoas fazem o seguinte comentário no verso 66, Lucas 1, 66. Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Agora vamos ler o verso 80 também, Lucas 1, verso 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O povo faz um questionamento, ele escuta: mas Deus deu essa criança, né? Pode ser por duas coisas. De um lado pode ser admiração.
nossa, que milagre bonito, promessa de Deus se cumpriu. Estou curioso para saber o que Deus vai fazer através da vida dessa criança. Mas por outro lado, né, pode ser assim, nossa, mas nasceu esse casal tão velho, né? Será que vão viver? Será que vão dar conta de cuidar? Será que vão dar conta de criar? E aí Deus já é categórico na forma de responder, né? O menino nasceu e a mão do Senhor estava com ele. O menino cresceu no deserto, mas ali ele estava se fortalecendo na presença do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Que se Deus prometeu, se Deus deu algo para mim e para você, né? Ele vai prover, Ele vai nos ajudar a cuidar e a manter aquilo que Ele confiou a mim e a sua mão. Ainda ontem eu estava fazendo um curso lá em Maringá, né? Estava eu e o Reginaldo. Ele vai lembrar da história que ele ouviu lá. Mas tinha um irmão ministrando um curso lá e ele falou o seguinte, ele diz assim, que um dia ele saiu da casa dele, provavelmente ele morava em cidade pequena, né? E foi numa cidade maior. Ele era baixista e foi comprar um baixo, né? Foi comprar um instrumento musical. E aí ele conversou com a esposa e foi comprar esse instrumento. E aí diz que ele chegou na cidade, olha a loucura do homem. Ele viu um carro lá, não sei aonde, se interessou pelo carro e foi atrás e financiou, e o financiamento deu certo, e ele comprou o carro sem falar com a esposa, e parece que se ele comprou, arrumou também um cachorro. E aí ele só saiu de casa para comprar um instrumento musical e voltou com um carro novo e voltou com um cachorro novo, né? Aí a mulher olhou assim, estranhou, né? Quando você fez isso? Como você tirou isso? Nem conversou comigo. E aí ele disse o seguinte, não, mas o financiamento deu certo, esse foi o sinal de Deus, né? Deus deu, o financiamento deu certo, esse foi o sinal. E aí ele contou a história assim, de que não passou muitos dias, o cachorrinho ficou doente e morreu, e ele falou que o carro entrou no mecânico e só deu dor de cabeça para ele, né? Foi a pior decisão que ele tomou. E aí o que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu e você, a gente se engana e começa a ver sinal de Deus em tudo, e achar que muita coisa, não, isso é promessa de Deus, Deus está cumprindo, foi Deus que me deu. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Quando eu penso em João Batista, a gente não é bom para fazer esse julgamento. Eu penso em João Batista, se a gente olhar para a vida de João Batista, né? Um menino que cresceu no deserto, uma vida difícil, um menino que quando se tornou homem, né, foi preso e condenado à morte. A forma como ele cresceu e a forma como ele morreu, dependendo do jeito que a gente olha, a gente fala, sei não, se isso aí foi promessa de Deus, foi bênção de Deus mesmo, porque olha o desfecho, né? Olha como acabou. Então, de mim por mim, né, com os nossos próprios critérios, na nossa forma de pensar, nós não temos condição de fazer esse julgamento, né? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que eu imagino ser um sinal positivo ou negativo da bênção de Deus. Aquilo que eu acho que é uma promessa, que é uma bênção de Deus, pode não ser. E aquilo que talvez eu tenha na minha vida, estou desprezando, estou dando a mínima, pode ser a bênção e a promessa de Deus, né, entregue a cada um de nós. E aí a pergunta que eu faço é, então como é que eu vou saber, né, se aquilo é bênção, se aquilo é promessa de Deus? Eu sei que João Batista foi bênção e promessa de Deus, que hoje a gente sabe o desfecho. Ele nasceu e a mão de Deus estava sobre ele, Deus sustentou no deserto, ele foi preso porque estava pregando, né, o amor de Deus, ele estava condenando o pecado, falando sobre arrependimento. Quando a gente olha esses detalhes na vida dele, a gente tem certeza de que a promessa se cumpriu. Mas como eu vou saber isso olhando para a minha vida? Então, tem um caminho. Deus não nos deixa caminhar às cegas, né? Como é que você pode descobrir se é promessa de Deus ou não? Você pode orar, você pode conversar com Deus, você pode se aconselhar com o Senhor. Você pode, dependendo do assunto que se trata, se é financeiro, né? Se é de relacionamento, seja lá qual for o tema, você pode se debruçar sobre a palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz sobre aquilo, né? Faz sentido com a palavra de Deus ou não? Outro caminho que a gente pode caminhar, né? Outra atitude que a gente pode ter é do aconselhamento, né? Você pode conversar com a sua família, você pode conversar com alguém que tem experiência, que sabe sobre o assunto, né? Para te ajudar a fazer as suas escolhas e a saber se aquilo é promessa de Deus ou não. Eu quero assim que você perca uma mania, né? Eu, no início da minha caminhada cristã, eu aprendi isso e por muito tempo caminhei assim. A gente tem aquela mania de dizer assim, eu tenho a promessa de Deus, eu estou aqui esperando. E estou esperando quietinho, caladinho, não vou falar para ninguém, porque se o diabo escutar, aí não dá certo, né? O diabo escuta tudo, não vou falar nada, porque se o diabo escutar, não dá certo. Algumas pessoas não falam, não contam, porque falam assim, as outras vão ouvir, as pessoas têm inveja, né? Aí também vai dar errado, não vai dar certo. Você acha que o diabo, você acha que as pessoas têm poder, né?
de atrapalhar a promessa de Deus, de impedir que as bênçãos dele se cumpram sobre as nossas vidas, né? De forma alguma. Se Deus prometeu, Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer com que isso se cumpra sobre as nossas vidas. Então nós só precisamos, né, descansar no Senhor e seguir essas orientações para a gente ter certeza que vem de Deus e que se vem dele Ele vai cumprir. Ore, converse com Deus, se aconselhe com Ele, veja o que a palavra está te dizendo e se aconselhe, converse com as outras pessoas, né? Eu entendo assim, quanto mais fechada é a nossa forma de tomar decisões, quanto mais fechada é a nossa forma de analisar a vida, né? Se só eu estou analisando, se só eu estou prestando atenção, se só eu estou pensando, né? Mais egoísta vai ser a minha escolha, mais egoísta vai ser a minha decisão. Lembra que eu falei que a bênção de Deus é coletiva, que Ele age pensando no todo, que Deus quer formar uma família, né? E quanto mais amparado eu tiver pela palavra, pelas pessoas, melhor vai ser a minha decisão e melhor eu vou conseguir ter clareza daquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, se no seu sonho, naquilo que você acha que é promessa de Deus, né, você percebe hoje que isso não tem nada a ver, então abandona esse sonho, abandona essa promessa, entrega isso ao Senhor, porque Ele consegue, né, ministrar o seu coração, tirar isso, te dar paz para você seguir a sua vida e viver cada vez mais, né, na presença do Senhor. E aí uma última coisa que me chama a atenção, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 27 ao 28. Lucas capítulo 7, versículo 27 ao 28. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aqui é o fim da vida de João Batista, ele já estava quase para ser preso, e aí ele mandou perguntar para Jesus, né? Jesus, é você mesmo? Está tudo certo? Eu devo esperar outra pessoa? E Jesus disse para ele, né? Não, sou eu mesmo, está tudo certo, né? Deus está à frente de todas as coisas. E aí Jesus manda a resposta, os mensageiros vão levar essa resposta para João Batista na cadeia, e ali naquele momento Jesus começa a pregar sobre João Batista, né? Reafirmando a promessa, né? A promessa, tudo aquilo que está escrito, que foi dito, é sobre João Batista mesmo. Foi ele quem veio, foi ele quem preparou o caminho para o início do meu ministério. E até hoje, todas as pessoas que nasceram, não há homem, não há mulher, não há ninguém maior do que o próprio João Batista. Então, essa afirmação de Jesus com relação a João Batista, né, é um sinal de que Deus jamais abandonou João Batista e de que a promessa não falhou. E aí quando Jesus prega sobre João Batista, aqui é a terceira coisa que me chama a atenção, que nós devemos depositar nossa esperança em Deus, porque todas as promessas de Deus têm a ver com Jesus. Por que João Batista é dito, né, que ele é o maior homem que já existiu? Porque ele foi o primeiro, né, que anunciou sobre Jesus, porque ele foi o primeiro a preparar o caminho para Jesus. Ouso dizer aqui, né, o primeiro cristão, né, João Batista. E por isso ele era o maior homem que já existiu, né? E aí a gente falou mês passado sobre santidade, né? Eu falei assim que santidade é algo assim que não está distante de mim e de você, que nós podemos alcançar. Que ao olhar para João Batista, Jesus falando isso, fala assim: quem pode ser igual a João Batista? Quem pode alcançar esse nível, né, de promessa, de bênção, de ação de Deus? E aí no finalzinho Jesus fala, né? Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, né? Sabe qual foi o grande privilégio da vida de João Batista, né? Foi ter nascido, crescido e morrido, né, por causa de Jesus, para preparar esse caminho para Jesus. Por isso que ele é grande, por causa de Jesus. E assim também pode acontecer na minha e na sua vida, né? O menor no reino dos céus pode ser tão grande quanto João Batista. Como, né? Quem vive para Jesus, quem tem a sua vida amarrada à vida de Jesus, né? Quem tem o privilégio de conhecer Jesus e de anunciar Jesus. E aí quando eu penso sobre
a promessa de Deus, sobre a promessa que se cumpre. A gente tem muito isso, né? A gente sempre quer receber algo a mais de Deus. Deus já deu Jesus, mas falta mais alguma coisa. Deus já deu Jesus, mas eu quero mais. Eu vou fazer uma afirmação para você aqui nessa noite, né? De tudo que Deus prometeu, né, no Antigo Testamento, de tudo que Deus havia prometido até ali aquele momento, quando Jesus nasceu, todas essas promessas se cumpriram. Jesus é aquele que cumpriu todas as promessas de Deus, e é essa certeza que a gente tem que ter. É nesse caminho que a gente deve buscar viver, né? Cientes de que Deus é um Deus de promessa, que cumpre as suas promessas, e que todas as promessas de Deus vão ter a ver com Jesus. Tudo que Deus faz é para nos conduzir a Cristo. Tudo que Deus faz é para nos abençoar através de Jesus. E aí, Jesus é esse maior presente. É o cumprimento da promessa, é a oportunidade que eu e vocês temos, né, de ser, né, tão grandes, tão importantes, né, para esse mundo. Não por causa de mim, porque em mim não tem nada, eu não sei nada, mas porque eu conheço Jesus. Jesus habita a minha vida, e compartilhar Jesus com esse mundo, com as outras pessoas, é algo preciosíssimo. E é por isso que a nossa esperança tem que estar depositada no Senhor. E aí, para concluir, para a gente ter o nosso momento de oração, eu quero ler o final de um versículo que está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Colossenses, capítulo 1, verso 27. Colossenses capítulo 1, vamos ler o 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, né? O que resume esperança, né? Qual que é a essência da mensagem dessa noite, né? Em mim você não tem nada, né? Mas Deus cumpriu todas as suas promessas através de Jesus, e Jesus habitar a nossa vida, isso é motivo de esperança muito grande, né? É tudo que Deus podia fazer, é tudo que nós precisávamos, e isso tem de ser suficiente para nos alegrar, para nos animar, para a gente se mover nesse mundo, independente daquilo que a gente acha, que a gente deseja. Eu comecei a mensagem falando, o mundo coloca a esperança em muitas coisas, eu e você precisamos colocar a nossa esperança em Deus, a nossa esperança em Jesus. Nós precisamos viver para Ele, assim como viveu João Batista. João Batista foi a promessa que se cumpriu, porque essa promessa estava totalmente relacionada com Jesus, e que assim seja também a nossa vida e tudo quanto a gente fizer. Essa noite eu quero ter um tempo de oração. Eu não sei onde que o Espírito Santo, né, te incomoda nessa noite, eu não sei aonde que Ele te leva a refletir, né, mas naquilo que Ele tocou no seu coração, que você possa orar diante de Deus, que você possa pedir a orientação e a direção dEle. Pai, tem isso que eu achava que era promessa, mas hoje eu começo a questionar, eu não sei como fazer, está difícil abrir mão disso. A oração é conversar com Deus, é entregar isso nas mãos dEle e é pedir ao Senhor que te ajude, que te oriente. Pai, eu estou em dúvida se a minha vida está amarrada, alinhada à sua. Eu estou em dúvida se eu estou buscando viver os teus propósitos. Pai, eu quero escolher Jesus nessa noite. Eu quero viver para Ele. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser referência, motivo de esperança nesse mundo, porque conheço Jesus, vivo para Ele, né? E transmito a presença dEle onde estiver. Se você percebe que tem sido egoísta na sua forma de viver, na sua caminhada cristã, você tem pensado só em você, o que você busca em Deus é somente para te abençoar, você não está sabendo ser povo, você não está sabendo ser família, coloca isso diante de Deus também nessa noite, e peça a Ele que te ensine, peça a Ele que te oriente.
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, ouve a oração do teu povo, Pai, e que antes de colocar diante do Senhor o que nós queremos, Pai, o nosso maior desejo nessa noite é descobrir aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Deus, obrigado pela vida de Jesus, por tudo aquilo que Ele fez, que nos proporciona ainda hoje. Deus, vida que foi vertida na cruz em nosso lugar, que nos proporciona, Deus, salvação, que nos proporciona, Deus, a oportunidade de sermos esperança para esse mundo. Deus, que o nosso maior desejo seja conhecer quais são as tuas promessas, Deus, quais são os teus planos para cada um de nós, e que nesse sentido nós venhamos a buscar viver, Pai. Que teu Espírito Santo vá mudando o nosso viver, que o teu Espírito Santo nos oriente, Deus. Muitas vezes abrir mão daquilo que por muito tempo eu achei que fosse um sonho, por muito tempo eu achei que fosse uma promessa de Deus, nos é custoso, nos é difícil, Pai, machuca as nossas vidas, machuca o nosso coração, mas Tu és um Deus que pode consolar, Tu és um Deus que pode nos curar, Tu és um Deus que pode nos dar paz. Deus, nos dê em Cristo Jesus dessa paz. Deus, oriente e conduz este povo, conduz esta igreja. Deus, molde aqui, Deus, uma família. Deus, que cada vez mais possamos caminhar juntos, que cada vez mais, Deus, possamos pensar em nós, possamos pensar nesta família, na Tua vontade. Deus, em nome de Jesus que eu oro, que eu Te agradeço, que eu abençoo a vida da Tua igreja que aqui está, também a vida das pessoas que nos assistem agora, que ainda vão nos assistir. Deus, que eles também tenham o privilégio e a oportunidade, Deus, de receber, de viver, de ser esperança, porque conheceram Jesus e têm Jesus em suas vidas, Pai. E é no nome dele, que é o Senhor, eu oro. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu convido vocês a colocar de pé e juntos agradecermos a Deus por esse tempo, agradecermos a Deus por esse culto, pedirmos a bênção dele, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, pedir a bênção de Deus também sobre a sua semana. Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto, por todos os momentos que vivemos até aqui. Deus, o mês de dezembro já vai se passando, a cada dia estamos mais próximos do nosso culto de Natal, a cada dia estamos mais próximos, Deus, de cada um celebrar o Natal em suas casas, e que a gente busque mesmo, Deus, fazer tudo isso por causa de Jesus, e que onde estivermos celebrando, Deus, que ali possamos ser esperança, que ali possamos, Deus, transmitir Jesus a tudo aquilo, a tudo aqueles, Pai, que estiverem ao nosso redor. Que nesse espírito, que nesse tempo, o Senhor já vai nos conduzindo e nos ministrando, Pai, ao longo desse mês. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do seu povo, cada um, Deus, que se fez presente, que separou um tempo para estar aqui, que separou um tempo para nos assistir, Deus, que essa palavra, que esse momento, Deus, possa nos fortalecer, nos animar, possa gerar frutos, Pai, em nossas vidas. Despede, Deus, o teu povo que aqui está, debaixo da tua bênção, debaixo do teu cuidado. Abençoe a semana de cada irmão, de cada irmão. Recebamos a bênção. E que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho
e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas e também sobre a vida da nossa família, de todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, e antes de você ir embora, não deixe de ser família, não deixe de conversar, não deixe de abençoar a vida de alguém que aqui está.